Para você que trabalha com VBA, utilizar call é um recurso fantástico, né? Quando você aplica o call, você possibilita, a partir de uma subrotina, chamar outra subrotina, né? Na verdade, você está executando a subrotina, no meio do caminho ela bate um fio para outra subrotina e ela se entende, né? Ela passa a executar a outra subrotina e volta para a subrotina original. Porém, se você não tomar cuidado com a forma com a qual você aplica o call dentro dos seus procedimentos, você pode criar um probleminha bem chato. É sobre isso então que eu vou falar nessa aula. Se é a sua primeira vez aqui no canal, o meu nome é Marcos Rodelo, aqui do canal Excel Online Brasil, e toda semana eu trago muito conteúdo de qualidade para acrescentar, somar aos seus projetos, às suas automações. Antes de mais nada, já chega deixando então um super like aqui nessa aula, se inscreve no canal, marca aí o sininho para receber todas as notificações e me acompanha aqui. Eu trouxe aqui uma planilha em branco, Alt F11, e vou inserir um módulo. Estamos aqui no Visual Basic Editor e eu vou incluir um módulo. Pronto. Vou criar aqui uma sub teste 1 e abaixo eu vou criar a sub teste 2. Aqui é assim, eu estou extremamente inspirado para nomes de subrotinas hoje, como você pode ver. Subteste 1 e subteste 2. O que eu vou fazer? A minha primeira subrotina, a teste 1, ela vai bater um fio para teste 2. Então, call teste 2. Marcos, mas assim, a subrotina não está fazendo nada, né? Está só chamando a outra? Sim, é justamente este exemplo que eu quero trazer para você. E quanto mais limpo o código, mais claro para você entender onde eu quero chegar aqui, tá legal? E a subteste 2 vai fazer um call na minha teste 1. Marcos, é possível fazer isso? Sim, é. However, porém, entretanto, todavia, não sem custo, tá? Eu encontro muito esse tipo de circunstância nos alunos do curso quando eles vão trabalhar com o método on-time. Quando trabalha com on-time, eles fazem um on-time e dá um call para fazer um outro agendamento, sendo que não precisa fazer isso, não precisa do call neste caso. E apesar de levar algum tempo, vai chegar uma hora que isso não vai funcionar. Por quê? Porque se eu executar qualquer uma dessas macros aqui, olha só, eu vou pressionar o F5 na teste 1, tá legal? F5. Erro em tempo de execução 28, espaço insuficiente para pilha. Esse é o erro que ele exibe. O que acontece aqui é o seguinte, meus amigos. Eu vou executar com F8 para ficar um pouco mais claro, tá? F8, ele inicia a execução da subteste 1 e ele vai fazer o call. Então ele já colocou ali num espacinho da memória que ele começou a execução da teste 1. F8, ele vai para teste 2, call teste 1 e ele volta para teste 1 e vai para o call. Você percebe que em nenhum momento ele passa pela end sub de nenhuma das duas. Olha só, call teste 2, call teste 1, call teste 2, call teste 1. Ou seja, ele não está finalizando o processo, a subrotina. E isso começa a acumular processos na pilha. Entende? Por isso que chega uma hora que ele não suporta mais. Tem um limite para isso. Precisaria finalizar essas subrotinas. Então, quando você estiver desenhando aí os seus processos, as suas rotinas, cuidado para não chegar numa situação como esta. Olha só. Eu vou colocar aqui um contador, só para que nós possamos então ver quantas calls que ele vai conseguir fazer, né?
I as long, vamos colocar aqui um long, e aqui no teste 1 vou falar para ele que long não, né? I é igual a I mais 1, e vou fazer a mesma coisa aqui no teste 2, para a gente ver quantas calls que ele vai caber nessa pilha. Aqui nas variáveis locais ele vai exibir para mim então essa informação. F5, depura, olha só, minha variável de módulo, variável I, ele chega então a 2580, é um número considerável até, né? Ele vai executar muitas vezes essas rotinas, porém você tem aí esse impacto na pilha. Na ajuda do Windows você tem o seguinte: sem espaço na pilha, Visual Basic. A pilha é uma área de trabalho de memória que cresce e diminui dinamicamente com as demandas do programa em execução. Os limites dela foram excedidos. Então é exatamente o que aconteceu aqui. Ele tem um espaço, tem um dinamismo, porém, se você não encerra, não fecha, ela tem um teto e você vai bater nessa situação. Então é mais uma questão de você se organizar, estruturar para que eu nunca me deparei com uma situação a qual eu tivesse que fazer esse call infinito, né? Quem dera fosse infinito, mas ele tem um limite. Então, assim, reestrutura seus dados, tem uma forma diferente de fazer essa atuação aí com essas calls para que você não chegue nesse erro. Agora que você já sabe disso, você já vai criar os seus projetos de uma forma diferente, não é mesmo? Gostou? Curtiu? Então não perca mais tempo, se inscreve no canal, marca aí o sininho para receber todas as notificações que toda semana nós trazemos muito conteúdo de qualidade feito com todo carinho para você. Vejo você então na nossa próxima aula.